O que há de verdade na história de que Michael interessa ao Corinthians? Antes de responder essa pergunta, só queria lembrar que em outros momentos o Corinthians chegou a fazer 2 propostas para contratar o Michael, em ambas não houve acordo. Para agora, há muita especulação em rede social, afirmando que o Michael, que perdeu espaço sob o comando de Felipe Luiz no Flamengo, pode ser comprado. Há um pequeno grande problema. O Corinthians tem contra si um transfer ban, ele está impedido de registrar atletas e só vai resolver essa pendência depois que alcançar mais de 80 milhões de reais. São 41 milhões de dívida com o Santos Laguna pelo Félix Torres e mais 43, 44 milhões de reais com o Matias Rojas, meio atacante paraguaio que passou sem sucesso pelo Parque São Jorge. Se resolver essas 2 questões até dezembro, o Corinthians volta a poder contratar atletas em janeiro. E é nesse cenário que o Michael surgiria como uma possibilidade. O atacante não deve permanecer no Fla para 2026. Mas as questões financeiras também complicam a transferência para o Corinthians. Primeiro, o Michael ganha R$1,5 milhão por mês, valor considerado alto no timão. Segundo ponto, o Flamengo quer vendê-lo, pretende negociá-lo, mas sonha com cifras altas, de pelo menos 7, 8, 9 milhões de euros. E o Corinthians não vai pagar tudo isso para um atleta de 29 anos de idade. Hoje o Michael está avaliado em 4 milhões de euros, seu menor valor em bastante tempo. Até porque o Michael tem jogado muito pouco, só para lembrar, ele não atua desde a Copa do Mundo de Clubes em 24 de julho. São 3 meses e meio de ausência. Nesse período ele chegou a ser levado ao banco de reservas em 5 partidas, mas acabou não utilizado. Michael que pode reaparecer no banco de reservas contra o Bahia nesse domingo, depois de se recuperar de dores no tornozelo. O contrato dele com o Fla só se encerra em dezembro de 2028. Dá para dizer que há outras prioridades no Corinthians em relação a 2026, mas o assunto reforços ainda não foi debatido para valer pelo Fabinho Soldado e pelo técnico Dorival Júnior, até porque nenhum nem outro estão garantidos no timão da próxima temporada. Só para completar, registrar também que o Corinthians, que recebe o Mirassol na noite desse sábado, na Neoquímica Arena, tem um enorme jejum dentro de casa. Isso é muito louco, porque o Corinthians sempre foi muito forte em seu estádio. No Campeonato Brasileiro, são 7 partidas sem vitória. Quase 5 meses de frustrações. Nesses 7 jogos são 4 empates contra Vitória, Cruzeiro, Fortaleza e Palmeiras, e mais 3 derrotas para Red Bull Bragantino, Bahia e Flamengo, e apenas em jogos do Campeonato Brasileiro, tá? Na Copa do Brasil, o Corinthians andou vencendo dentro de casa, mas no Brasileiro são 7 partidas consecutivas sem triunfo, o que ajuda a explicar a 13ª colocação alvinegra no Campeonato Brasileiro. Importante só para registrar e acabar de vez sobre o timão, Corinthians e Mirassol têm excelente retrospectiva para o Corinthians. São 15 confrontos na história, com 10 vitórias do Corinthians, 4 empates e uma única derrota do timão para o Mirassol, 75% de aproveitamento dos pontos. Você sabia que Memphis Depay foi convocado pela seleção holandesa? Aí você que está mais atento deve ter lembrado, mas espera aí, o Memphis não está machucado? Pois é. Ainda assim, ele foi chamado para as partidas contra Malta e Finlândia nos dias 9 e 12 de outubro. E o mais curioso vem agora, existe uma possibilidade real de o Memphis Depay voltar a jogar apenas na data FIFA pela seleção holandesa, com a lembrança de que ele se contundiu depois de 2 jogos pela seleção do seu país, e um deles ele marca 2 gols e se torna o maior artilheiro da história da seleção holandesa, volta para o Brasil, entra em 45 minutos do jogo contra o Atlético Paranaense e sai reclamando de um desconforto muscular, que parecia naquele momento uma lesão pouco grave, que lhe permitiria voltar em 5 dias e 1 semana, nada disso. Ele não atuou mais vestindo a camisa do Corinthians, tornando-se um desfalque importante. Ninguém consegue cravar que ele estará em campo nesse sábado contra o Mirassol na Neoquímica Arena. A tendência é que mais uma vez não jogue. E aí vai ficar muito esquisito que o Memphis Depay tenha passado todo esse período entre uma data FIFA de setembro e a data FIFA de outubro sem jogar pelo Corinthians, com exceção aos 45 minutos contra o Atlético Paranaense, e reapareça justamente em partidas da seleção holandesa. Com uma observação importante, ele não ganha nada para jogar na Holanda, enquanto o Corinthians tem um custo mensal de 6 milhões de reais com o Memphis Depay. É por essas e outras que dentro da nova diretoria alvinegra
a percepção sobre o aproveitamento e o custo-benefício do Memphis Depay é o pior possível. Só para arrematar, uma outra curiosidade, uma pergunta que está sendo feita entre dirigentes do Corinthians. Tá bom, ele não vai jogar pelo Timão, vai para a seleção holandesa, se recupera e está à disposição para jogar. Mas depois de enfrentar a Finlândia no dia 12 de outubro, ele vai ter condição de jogar contra o Santos no dia 15, clássico do Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro? Se não jogar, a coisa vai ficar ainda pior. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para expor a sua opinião. Vale a lembrança de que o Timão vem de 3 partidas sem vitória, com um empate e 2 derrotas. A saideira sobre o Corinthians, o Ministério Público pediu explicações sobre mais de 50 compras suspeitas feitas por André Sanches enquanto presidente do Corinthians entre 2018 e 2020, se utilizando do cartão corporativo do clube. O Moacir, boa noite, Nicola. Esse Corinthians está de brincadeira, né, cara? É uma notícia ruim atrás da outra. A gente teve recentemente a confirmação da 6ª condenação na FIFA. Importante registrar que a condenação da FIFA, ela não é tão assustadora assim, porque em quase todos os casos, os times levam essa decisão para a Corte Arbitral do Esporte, que funciona como uma espécie de segunda instância. Mas a 6ª condenação foi aplicada nessa semana, uma dívida que o Corinthians tem com o Midland pela compra do Charles, operação de mais ou menos 6 milhões e 200 mil reais. É importante lembrar que das condenações na Corte Arbitral do Esporte, que funciona como essa segunda instância, o Corinthians já tem 2 derrotas por lá. E essas sim são bem graves, porque representam um perigo de punições. Primeira delas, um transfer ban que já foi aplicado no Corinthians. O Timão está proibido de inscrever atletas pela dívida de 41 milhões de reais com o Santos Laguna pelo Félix Torres. E nos próximos dias, se não houver acordo com o Matias Rojas, numa dívida de mais ou menos 43, 44 milhões, deve ser aplicado um segundo transfer ban. E é possível que muito em breve a gente tenha outra condenação relacionada ao Tadjeres por conta da compra do Rodrigo Garro, que não foi paga, tá bom? O Gerson Ferreira. A chance de o Memphis deixar o Corinthians na próxima janela, não acredito, Gerson. Não por falta de vontade da atual diretoria, se dependesse do Osmar Stabile e dos seus parças, eu acho que o Memphis sairia. O ponto tá difícil para o Memphis encontrar alguém disposto a pagar 6 milhões de reais por mês para ele. Ele teria poucos mercados hoje com capacidade para um investimento desse tamanho. E esses poucos mercados não foram capazes de animá-lo muito, tá? Então, hoje dá para dizer que a chance de o Memphis cumprir o contrato é grande. O contrato dele se encerra na metade do ano que vem. Memphis joga amanhã. Então, Zé, comecei a live. Eu comecei a live ouvindo o áudio de uma pessoa da comissão técnica do Corinthians, para quem mandei mensagem. A pessoa disse: o Memphis está relacionado. Tá, e se está relacionado, tem tudo para jogar amanhã. Só para lembrar, né, o Memphis foi convocado na data FIFA de setembro, foi titular das 2 partidas lá na Holanda. Em uma delas, inclusive, marcou 2 gols, se tornou o maior artilheiro da história da seleção dele. Veio para o Brasil e jogou meio que às pressas contra o Atlético Paranaense, partida de volta da Copa do Brasil, sentiu um desconforto, jogou 45 minutos. Inclusive há relatos que ele ficou bravo por ter jogado, ele entendia que não precisava, que forçar na barra, e que ele acabou se contundindo. O edema muscular sinalizava uma recuperação curta, rápida, de 1 semana, 10 dias. O tempo foi passando e ele foi ficando de fora de todos os jogos. E aí, para surpresa de todo mundo, ele foi convocado para a seleção holandesa, que enfrenta Malta e Dinamarca. Só confirmar se são esses jogos mesmo, só para passar a informação. Malta e Finlândia, acho. Quer ver, ó? Pois Malta, apareceu Pedro Malta. Malta e Finlândia, jogos nos dias 9 e 12 de outubro. Então, assim, se ele foi convocado para jogar na Holanda, ele precisava jogar antes de ir embora. Então, é natural, é meio que obrigatório que o Memphis se coloque à disposição para o jogo contra o Mirassol amanhã, tá? E aí a grande dúvida é, se depois do dia 12 contra a Finlândia, se ele joga no dia 15 contra o Santos, Vila Belmiro, jogo do Campeonato Brasileiro. Beleza? O Bruno Edu. Fala, Nicola, vi que o Corinthians criou um comitê de planejamento de reestruturação financeira com o Heleno Haddad Maluf, ex-vice-presidente da gestão do André Sanches. Ele não é o único ligado ao Andrés. O Rashid também acaba de ganhar cargo e não é um cara da renovação e transparência, tá? Salve, Nicola, vi um canal comentando que o Corinthians pode perder 6 pontos antes do fim do campeonato por falta de pagamento. É verídico? A chance é pequena. Isso aconteceria se no prazo de 45 dias o Corinthians não arcasse com a dívida que tem com o Matias Rojas, nem chegasse a um acordo com ele, e se nesse caso
a FIFA, em vez de aplicar um novo transfer ban, aplicasse a perda de 6 pontos como punição. A tendência é que o Corinthians não se acerte com o Matias Rojas, não faça o pagamento, e aí o Matias Rojas acione a Corte Arbitral do Esporte exigindo uma punição, e que essa punição seja um transfer ban, tá? A tendência é que o Corinthians tenha, num futuro não tão distante, 2 transfer bans. E qual o que você sabe sobre a Safiel? O que você acha? Salve aqui de Aveiro, Portugal. Safiel é uma ideia de SAF de torcedores do Corinthians, que tem ganhado cada vez mais adeptos, até porque é uma SAF que seria criada com participação decisiva de torcedores que se juntariam, comprariam ações, permitindo que o clube tivesse dinheiro para saldar suas dívidas. Mas apesar de ser muito boa ideia, eu acho que ela é de difícil aplicação, porque a verdade é que quem decide se o Corinthians vai virar uma SAF ou não é o Conselho Deliberativo. E no Conselho Deliberativo, a transformação do Corinthians em SAF sepultaria as chances desses caras virarem diretor de futebol, presidente ou qualquer coisa que o valha, tá bom? O Mente de Rico, Nicola, o que vai acontecer com o Thales no timão? Ele não vai ficar, ele está emprestado só até dezembro. Ele começou muito bem no Corinthians no ano passado, nessa temporada, no primeiro semestre, já não foi tão bem. O Corinthians ainda acabou conseguindo a extensão do contrato de empréstimo. Deve ser devolvido ao time dele, ao New York City, lá nos Estados Unidos, tá? Quero falar agora sobre o Corinthians, que refez as contas e prevê um prejuízo gigante em 2025. A nova estimativa do Departamento Financeiro do Corinthians imagina que o clube termine 2025 com 83 milhões de reais no vermelho. Isso significa que o Corinthians calcula gastar 83 milhões a mais do que aquilo que arrecadar. Importante registrar que a projeção feita por Augusto Melo no início do ano era completamente diferente. Ele imaginava um superávit de 37 milhões de reais. E o Corinthians precisou refazer suas contas porque percebeu que as projeções feitas pelo Augusto eram completamente fora da realidade, de alguém fora da órbita, talvez em Marte, em Júpiter, na Lua ou em qualquer outro lugar. Só para vocês entenderem, a diferença entre o que foi projetado pelo Augusto e o que está sendo projetado pela nova diretoria é de 120 milhões de reais. O CD, o Conselho Deliberativo do Corinthians, vota na segunda-feira todas essas alterações que eu vou passar a partir de agora. Gastos com o pessoal saltaram de 345 milhões projeção do Augusto para 492 milhões de reais. Já as vendas de atletas, que estavam previstas pelo Augusto em 240 milhões, vão girar na casa dos 88 milhões, de acordo com a nova diretriz da diretoria comandada por Osmar Stabile. Juros da dívida, 209 milhões de reais. Já os patrocínios, o Augusto imaginava ser capaz de faturar 211 milhões de reais. A nova diretoria estipula uma arrecadação com patrocínios na ordem de 174 milhões de reais. E você, torcedor corintiano, que está achando da nova gestão de Osmar Stabile e companhia, já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians, que foi condenado pela 6ª vez nos últimos meses pela FIFA. O novo caso tem a ver com o Charles, volante contratado na temporada passada do Midland, da Dinamarca. O Corinthians foi condenado pela FIFA ao pagamento de 1 milhão de euros ou 6 milhões e 200 mil reais. Queria te explicar como é que foi feita essa operação. Quando o Corinthians o comprou, prometeu fazer o pagamento em 3 parcelas. As 2 primeiras parcelas de 400 mil euros cada e a última maior de 800 mil euros. Foi justamente essa última parcela que o Corinthians não pagou. E aí, além dos 800 mil euros, a FIFA estabeleceu 200 mil euros de multa, por isso, esses 6 milhões e 200 mil reais. Importante registrar que o Corinthians ainda terá de arcar com mais 85 mil euros referentes às custas processuais. É óbvio que o Corinthians vai mais uma vez levar esse caso para a Corte Arbitral do Esporte. É a forma que o Corinthians tem encontrado para ganhar tempo antes de efetuar o pagamento. Mas a situação é importante. Toda vez que você leva o caso para a Corte Arbitral do Esporte, em geral você perde e aí depois acaba pagando com mais juros e multas e aquela coisa toda. Antes dessa questão envolvendo Midland e Charles, o Corinthians já tinha tido outras 5 condenações recentes na FIFA. Já são 2 decisões definitivas na Corte Arbitral do Esporte, somando mais de 86 milhões de pendências já definitivas. Se a gente incluir também todos os outros processos na FIFA, que já foram dados como ganhos de causa, importante registrar só para você entender. A FIFA decide em primeira instância, e aí a Corte Arbitral do Esporte ratifica, em geral, a decisão da FIFA.
São 6 condenações da FIFA contra o Corinthians em primeira instância e 2 condenações definitivas na Corte Arbitral do Esporte. Na FIFA, esses 6 processos já acumulam 135 milhões de reais de prejuízo para o Timão. Na Corte Arbitral do Esporte, em segunda instância, já são mais de 85 milhões de reais. O que você pensa sobre tudo isso que eu contei? Use espaço para comentário, para deixar sua opinião, já aperta o like para ajudar a gente e não esquece de compartilhar esse vídeo também, beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.